Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre Python. Eu sei que essa playlist está sendo muito bem recebida, obrigado a vocês que têm mandado mensagem e a você que está assistindo e não mandou uma mensagem ainda, então aproveite a oportunidade, deixe aqui seu comentário, o que está achando do curso. Não se esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais. Nessa aula nós vamos falar sobre os métodos para strings. Você vai entender o que é um método, como ele pode ser utilizado e principalmente quantos métodos podemos utilizar a partir de uma única string. Normalmente em linguagens de programação como VBA nós temos instruções que fazem o tratamento de texto. São comandos, são funções que são criadas para fazer o tratamento. Por exemplo, tornar uma fonte maiúscula, tornar uma fonte minúscula. No Python é diferente. No Python você tem esses métodos atribuídos à própria string. Então você não precisa chamar uma instrução. Você só precisa colocar uma string na sua linha de programação, digitar um ponto e você vai ver muitos métodos que podem ser aplicados diretamente à string. Mas chega de conversa, tem um recadinho importante para você agora, antes de nós começarmos a nossa aula sobre o Python. Vamos lá! Eu produzi um relatório no Power BI para facilitar os seus estudos. Você vai abrir uma página do seu navegador de preferência. Eu estou com o Google Chrome aberto e com a minha página de cursos. Você vai digitar no endereço bit.ly/trovato com letras minúsculas e PBI, que é a abreviação de Power BI com letras maiúsculas. Quando você pressionar o Enter, nós vamos ter acesso a um relatório criado no Power BI para que você possa acompanhar essas aulas facilmente. Não só essas aulas, mas como todas as aulas do meu portal de treinamentos aí no YouTube. Se você clicar em vídeos, vai ter acesso a todo o catálogo de vídeos que eu tenho atualmente. São 983 vídeos disponíveis, eu ainda não tive tempo de colocar todos. E nesta página específica de Excel básico você está vendo 30 aulas. Na playlist de Python é só você clicar sobre o Python e você vai ver todas as aulas anteriores. A 7ª aula, que é essa que você está vendo agora, em breve estará disponível. Para assistir a aula, é só clicar nesse link que está na coluna Clique para acessar. Fácil, rápido e sem nenhuma dificuldade. Você ainda vai encontrar os materiais de download dos outros cursos e de outras categorias que eu tenho aqui e também vai acessar os cursos com certificado clicando aqui no link. Os itens abaixo também possuem links como para o meu canal de YouTube, para a minha página no LinkedIn, por isso me siga no LinkedIn para acompanhar as novidades e a minha página lá no portal do MVP da Microsoft. São essas as instruções que você vai poder utilizar no catálogo e poder ter mais efetividade nos seus estudos. Chega de perder tempo aí procurando as suas aulas nas playlists, você pode vir direto para o catálogo e estudar muito melhor e muito mais rápido. Estou com o Visual Studio Code aberto. Estou com a pasta Python Curso Trovato aberto, é a pasta que nós criamos para o curso. E agora nós vamos adicionar um novo arquivo chamado aula 07 métodos para strings .py. Não se esqueça de utilizar a extensão .py. Quando estamos criando os nossos códigos, podemos já utilizar métodos que foram disponibilizados para objetos dentro da linguagem. O que é um método? Eu vou colocar aqui uma observação. Método é um procedimento que pode manipular atributos de objetos para qual o método foi chamado. Ok, o que é isso na prática? Tudo aquilo que nós vamos manipular no Python é um objeto. Uma string de texto é um objeto. Então, por exemplo, se nós digitarmos aqui texto, um texto livre qualquer, isto é uma string. Você já viu que pela classe, através do comando type, nós descobrimos que isso é uma classe do tipo string se nós dermos um print. Então você vai digitar aí print, abra parênteses e escreva type de texto. Ao executar o seu código, você vai ver que ele vai mostrar uma classe de string. str é string. Perfeito. Uma string, ela possui métodos que podem ser chamados facilmente no Python. Em outras linguagens, como comentei anteriormente, você precisa de funções para isso, mas não, no Python isso é nativo. Se você digitar, por exemplo, a palavra texto e logo na sequência digitar um ponto, você vai ver os métodos desta string, os métodos para string.
Nós temos aqui capitalize, case fold, center, count, encode, end switch. Então note que temos muitos métodos que podemos utilizar. Eu não vou explicar todos, é claro, senão essa aula vai ficar muito cansativa. Mas você pode explorar depois. O que é o capitalize? Ele torna a primeira letra da frase em maiúscula e o restante em minúscula. Então mesmo que eu tenha aqui uma frase ou mais do que uma palavra, vamos lá, texto de exemplo. Se nós usarmos um print aqui para exibir esse resultado, veja o que vai acontecer. Depois do método você tem que abrir e fechar parênteses, tá? Ao executar, note na parte inferior que nós temos que a classe é string para a palavra texto e embaixo, texto de exemplo foi capitalizado. A primeira letra foi convertida para maiúscula e as demais em minúscula. Então o nosso método foi aplicado diretamente à nossa string, sem que você tivesse qualquer problema ou dificuldade para fazer isso. E agora nós vamos ver várias técnicas ou vários métodos diferentes de manipulação de texto. Vamos começar falando sobre a concatenação de textos. Nós já falamos isso anteriormente, né? Mas podemos fazer essa concatenação de textos ou strings facilmente. Vamos declarar algumas variáveis. Texto A igual curso, texto B igual Python, e texto C igual a Trovato. Se você precisar de um tempinho, faça pequenas pausas para acompanhar o código junto comigo. Eu vou tentar ser um pouco mais devagar dessa vez. Resultado, que é a minha variável, ela vai ser a junção do texto A. Nós vamos pegar aqui, vamos somar. O símbolo de mais, ele permite a concatenação de textos. Um espaço entre aspas simples mais o texto B, mais, novamente, aspas simples, mais o texto C. São três variáveis do tipo string que precisam ser concatenadas. Se nós dermos agora um print no resultado, na nossa variável resultado, você vai perceber, vamos dar um print vazio depois para separar também do nosso prompt. Quando executarmos o nosso código, você vai ver que ele vai juntar curso, Python, Trovato, tudo numa string só, na nossa variável resultado. E aí é que vem os métodos. Por exemplo, esse resultado eu gostaria de colocá-los em maiúsculo. Eu poderia simplesmente pegar essa variável resultado, digitar um ponto e encontrar os métodos de texto ou de string. Um desses métodos que você vai ver aqui se chama upper. Então, rolando a tela para baixo, você vai ver que nós temos o upper. E o upper nada mais é do que converter as letras para maiúscula. Note o resultado que nós temos aqui, escrito do jeito que nós adicionamos a nossa variável. E se eu executar, note que o upper converte tudo para maiúscula. Simples e rápido dessa forma. Então a concatenação de texto você viu que é bem simples e pode ser feita dessa forma. Vamos agora criar outras variáveis. Nós vamos fazer aqui a junção desses dois valores, só que usando o mais. Você vai perceber que quando nós usamos variáveis do tipo numérico, inclusive agora uma nova dica para você. Você pode declarar mais de uma variável na mesma linha. Então agora eu vou declarar a variável A e a variável B, elas são iguais a 99 e 199. Respectivamente, a variável A vai receber o primeiro valor, que é 99, e a variável B vai receber o segundo valor. Você não consegue concatenar números se você utilizar o método que utilizamos acima. Por exemplo, se nós pegarmos aí a nossa variável A mais a nossa variável B, nós estaremos fazendo uma operação de soma. 298 é o resultado. Agora, se você tentar colocar a palavra resultado, uma vírgula, veja o que acontece. Ele vai separar o texto da sua variável. Se você colocar o sinal de mais para fazer a junção, você vai ter um erro. Porque eu não posso usar o mais para poder fazer aí a conversão. Eu teria que converter as minhas variáveis numéricas para strings para poder fazer esse uso. Você poderia usar o comando str, passar aí a variável A, str para passar a variável B. Mas se o objetivo é fazer a conta, eu não quero convertê-las para texto. Eu quero simplesmente que essa operação seja feita. Então você vai colocar isso entre parênteses. Se nós isolarmos a operação matemática entre parênteses, ao executar, observe. O sinal de mais aqui ainda passa a ser um problema. O que podemos fazer nesse caso?
aí sim incluir a instrução str para converter isso numa string. Só que a operação matemática ela é feita e o resultado é exibido. Só precisamos de um espacinho para poder separar. Então note que antes de converter para uma string, ele vai simplesmente somar os dois valores, converter para string e aí sim somar com o resultado. Se você tiver alguns erros, como esse que apareceu, ele está mostrando aqui que houve um problema, né, na concatenação. Ó. Can only concatenate, eu só posso concatenar string, não números inteiros, com outras strings. Então o type error vai te avisar exatamente o que está acontecendo. Ok, então agora vamos estudar, vamos falar um pouquinho dos nossos métodos para os textos. Vá pressionando Ctrl S para salvar o seu script. Vamos definir uma variável aqui chamada varTexto. Curso Python Trovato. Essa é a nossa variável que vamos manipular. Agora que já definimos a nossa variável, nós vamos começar a fazer alguns ajustes, nós vamos testar algumas técnicas aqui. Vamos começar fazendo um preenchimento. Nós vamos fazer o preenchimento com caracteres. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, que faz comunicação com bancos, normalmente a comunicação dos arquivos tem que ser respeitada uma determinada quantidade de caracteres por campo. Nós temos aqui qual a quantidade de letras? Eu ainda não sei, porque nós não fizemos ainda eu não ensinei uma instrução que conta caracteres de uma string, eu vou ensinar. Mas olhando a nossa barra de espaços lá embaixo, você vai ver que nós temos 20 caracteres selecionados, então o tamanho é 20. Eu espero que esteja certo, porque eu não conferi, não contei, não vou contar. Preenchimento com caracteres. Então vamos lá. Nós vamos pegar aqui, vamos dar um print, vamos pegar a nossa variável varTexto e vamos usar um método dela, ponto, chamada de LJust. L é left, just é justificar. Então o que ele vai fazer? Ele vai preencher com strings à esquerda do meu caractere. Quantos caracteres eu quero? Eu vou colocar 50 casas, vírgula, e aqui, qual é o caractere que eu posso preencher? Eu vou usar o caractere que é o ponto. Vou executar esse código para você ver o que vai acontecer. Nós temos aqui exatamente uma string de 50 posições, onde ele colocou o preenchimento desse campo de texto com espaços. Se nós digitássemos simplesmente print var texto .ljust 50, o que ele faria? Ele faria o preenchimento desse caractere com 50 posições também. Eu vou concatenar isso aqui, vamos concatenar uma vírgula e colocar, a vírgula dá um espacinho, então vamos concatenar isso com uma barra vertical para ver o final. Se nós executarmos esse código, veja só. Ele preencheu esse campo quando não está com argumentos por padrão com espaços. Olha o nosso último caractere onde ficou. Esse último caractere só foi colocado aqui para que você pudesse ver que essa string tem 50 posições. Quando nós não colocamos o argumento de preenchimento, ele preenche automaticamente com espaços. Então o método ljust, ele organiza o seu texto do lado esquerdo e preenche o restante com os caracteres que você quiser. Vamos fazer agora diferente. Print varTexto.rJust. É outro método que nós temos. Dessa vez vou preencher com 50, vírgula. E vou dizer que eu quero preencher com hífens. Ao executar o nosso código, na parte inferior da tela você vai ver o inverso. O seu texto ele é justificado à direita, rJust, rightJust. Então ele justifica o seu texto alinhando à direita e o restante do espaço ele preenche com o caractere que você quiser. Se você copiar essa instrução abaixo e eliminar o caractere de preenchimento, o que você vai ter como resultado vai ser a mesma string, só que preenchida com espaços. Na comunicação bancária é muito útil esse comando porque você pode gerar strings delimitadas de texto de tamanho fixo para compor a comunicação, o arquivo de comunicação com os sistemas do banco. E aí você pode preencher com um caractere específico, se for permitido, ou ainda deixar com espaços. Normalmente se deixam espaços. Outra característica é que dependendo do sistema de importação, os dados são exigidos que fiquem à esquerda ou à direita, depende muito do sistema e de quão antigo é o sistema do banco.
Então nós já vimos lá o print tanto para a direita quanto para a esquerda. E nós temos também uma técnica ou um método chamada de center, para centralizar. 50, vamos colocar agora a barra vertical. E embaixo, já vamos aproveitar, vamos copiar esse comando e eliminar a barra vertical e deixar apenas o 50. Qual vai ser o resultado do center, do método center da nossa variável? Veja que, ao invés de deixar os parênteses em branco, nós passamos argumentos. Os métodos, eles aceitam também argumentos. Executando o nosso código, você vai ver que ele vai centralizar o nosso texto, preenchendo os espaços com o caractere que eu quero. Ficou meio feinho com a barra vertical, vamos substituir pelo ponto e vamos executar de novo. Quando executarmos, você vai ver que ele vai centralizar o seu texto no espaço que você tem. Olha que bacana! Então você tem aí a característica, você tem aí como fazer esse preenchimento e o uso desses métodos de justificação, né, de justificar o seu texto dentro de um espaço. Você também pode fazer a repetição de caracteres, nós já fizemos isso também antes. Então, para você lembrar do processo, você poderia, por exemplo, usar um caractere qualquer e multiplicar pela determinada quantidade de vezes que você quiser. Eu vou dar um print vazio antes e depois desse exercício para você poder ver o que vai acontecer. Note que preenchemos aqui 15x. Se eu quiser a mesma quantidade anterior para fazer uma divisão, eu poderia imprimir 50 e ver a mesma quantidade de caracteres do que os exercícios anteriores. Também é possível fazer a alteração da caixa das palavras. Caixa é maiúsculas e minúsculas. Nós vamos fazer isso utilizando também o comando print. Vamos colocar aqui o resultado da função ou do método title, vírgula, e agora nós vamos pegar a nossa var texto.title. Title, nós vamos então executar o código e você vai perceber que na parte de baixo nós temos a nossa frase escrita exatamente. O title, ele coloca a primeira letra de cada palavra em letras maiúsculas. Como a nossa variável lá em cima já foi definida dessa forma, eu vou alterar o valor da variável. E você pode fazer isso também no seu código. Você pode novamente copiar e colar o nome da variável e nós vamos atribuir outro valor a ela, que é justamente a colocação dos caracteres com todas as letras em minúsculo. Executando o nosso código, na parte de baixo você vai ver o resultado do title. Cada letra capitalizada. Então a primeira letra convertida para maiúsculo. Ok, e se você fizesse diretamente no seu texto, por exemplo, se eu escrevesse Alessandro Trovato aqui, dentro de um print, colocasse o ponto e chamasse o title, automaticamente ele converteria também as primeiras letras do meu nome para maiúsculas, como você está vendo no resultado. Você não precisa necessariamente trabalhar com uma variável do tipo string, você pode também trabalhar com strings diretamente. Print, vamos deixar aí uma linha em branco depois da próxima palavra. Se eu quero converter tudo para maiúsculas, podemos usar o método chamado de upper, que você já viu. var texto.upper. Abre e fecha parênteses. E já que estamos convertendo para maiúsculas, por que não converter para minúsculas também? var texto.lower. Lower é um método de conversão para letras minúsculas. Agora eu vou colocar apenas a letra P de Python como maiúscula. Executando o nosso código, você vai ver o resultado. Nossos caracteres convertidos todos para maiúsculo e nossos caracteres convertidos todos para minúsculo. As instruções lower e upper têm essa facilidade. A instrução capitalize, nós já vimos lá na parte superior o que ela faz. Ela converte então a primeira letra em caracteres maiúsculos. Então eu poderia usar uma outra técnica aqui, por exemplo, print. Vamos escrever uma palavra escrita errada. Vou colocar a letra A do meu nome, maiúsculo. Não, escrito certo. E Alessandro com letras minúsculas, né? O restante letras minúsculas. Existe um método que inverte o caixa das palavras, que é o swap case.
Ele inverte o que é maiúscula para minúscula e o que é minúscula para maiúscula. Se nós executarmos esse código, veja só, ele pegou o meu texto que estava escrito de forma correta e inverteu o caixa das palavras, deixando a primeira letra minúscula e as demais letras maiúsculas. Além disso, você tem outro método que também podemos usar. Só que na verdade esse não é um método, nós podemos verificar através de uma função, né? A função len. Ela verifica o tamanho de uma string, já não é método para string. Você pode utilizar o comando len. Veja que len é uma função, ele recebe então um objeto que pode ser medido e retorna um número inteiro. Na instrução len, nós vamos passar a nossa variável varTexto e vamos deixar uma linha em branco depois. Executando o nosso código, veja só, nós temos 20 caracteres na nossa varTexto. Então bateu, quando nós selecionamos o nosso texto, na barra de espaços nós conseguimos visualizar corretamente esse valor. E você pode usar a variável len também para puxar valores de textos digitados diretamente. Então len, se você digitar seu nome ou colocar qualquer outro texto dentro das aspas simples, ao executar, você vai ver que ele consegue trazer o resultado também. Como ele tem aqui, ele deu erro, eu vou fechar a janela. Eu usei a setinha anterior em outro momento e agora vou executar de novo o meu código. Você vai ver que agora 18 é a quantidade de caracteres que tem o meu nome e o meu sobrenome. Podemos também fazer a extração de textos. Veja quantas coisas diferentes que podemos fazer com textos. E utilizando agora, dessa vez, um particionamento do próprio texto que nós temos lá na nossa varTexto. Print, que é o comando que vai fazer a saída no nosso terminal. varTexto. Ok. Quando você tem um texto, o texto ele tem determinadas posições. Então, por exemplo, a letra A ela não está na primeira posição do meu texto. Quando o meu nome for escrito numa string, a letra A está na posição número 0. Tá? 0 é a definição, é o índice inicial de qualquer string. Para que você possa extrair, por exemplo, uma única letra do seu nome, você pode utilizar o colchetes e passar qual é o caractere que você quer extrair. Eu vou passar aqui apenas o 0. Ao executar o código, você vai ver na parte de baixo que ele vai trazer C. Não é Alessandro, nosso texto. Lembre-se, a nossa variável varTexto, ela tem aqui a palavra curso Python Trovato. Então nós temos aqui, na posição 0, apenas a letra C. Se você digitar aqui o número 1, ele vai buscar a letra U da palavra curso. Nós temos então aqui uma string que permite que ela seja manipulada. Cada pedaço da string está num índice diferente. Você vai aprender nas estruturas de repetição como percorrer uma string e extrair cada um dos caracteres para fazer análises, por exemplo. Agora não, nós queremos mapear aqui o tamanho dela. Se eu quiser extrair a palavra curso, eu posso digitar 0, que é a posição inicial, 2 pontos e passar o comprimento que eu quero de caracteres. Eu quero extrair 5 caracteres. Você vai ver o resultado aqui na parte inferior da tela, que é a palavra curso. Se nós copiarmos essa instrução e pedirmos para ele dar um len, que é o tamanho deste resultado, você vai perceber que ele tem 5 posições. 0, 1, 2, 3, 4 e a quinta posição, que seria a última, ele sempre vai pegar até a posição anterior. Ele não vai pegar o quinto caractere, ele vai pegar o caractere até o caractere 4, totalizando as 5 letras do curso. Ok. Se você quiser extrair apenas o 6º caractere, print varTexto, abra colchetes e digite o número 6. O número sozinho faz com que aquela posição específica, a letra P de Python, seja trazida. E se você quiser trazer da posição 6 em diante, copie esta string, cole e você vai utilizar o 2 pontos, sem colocar qualquer valor depois do 6. Ao executar, você vai ver que ele vai trazer Python Trovato, que é a continuidade da nossa varTexto. Você tem a funcionalidade, então, de trazer o seu texto e testar o seu texto com extrair pedaços dele de várias formas diferentes.
E o inverso, se você digitar print var texto, que é a sua variável, abrir colchetes e digitar 6, que é o inverso, o que ele vai fazer? Ele vai interpretar que você quer extrair a partir do primeiro caractere da posição 0 até o caractere 6. Então aqui ele trouxe o espaço junto. Se você colocar 5, ele vai trazer também a palavra curso, só que dessa vez sem o espaço no final. Você pode extrair textos facilmente das suas strings utilizando colchetes e passando a posição. Você pode também utilizar a instrução, um método de texto para eliminar espaços desnecessários. No VBA, por exemplo, você tinha um comando trim. Em outras linguagens você tem lá no SQL, por exemplo, o ltrim, o rtrim. E aqui no Python podemos usar um outro método. Veja só, print. Vamos digitar a nossa var texto. Vamos primeiro redefinir a nossa var texto. Ela vai ser igual a um monte de espaços e a palavra curso de Python. E mais um monte de espaços no final. Se nós dermos aqui um print len var texto, nós vamos ter aqui o tamanho, vamos pôr uma mensagem, tamanho antes da limpeza, vírgula, e aí nós vamos utilizar var texto, ou vamos dar um print direto, né? Print var texto, ponto, e aí podemos chamar o comando strip. Ele retorna uma cópia então dessa string sem os espaços, né? Ele limpa os espaços da sua variável. Agora é só executar o nosso comando. Então deixa eu colocar aqui junto e vamos imprimir uma linha em branco. Pressionando o botão executar, você vai ver que a palavra, o tamanho antes da limpeza eram 32 caracteres. Depois foi feita a limpeza e nós vamos dar agora o tamanho depois da limpeza. Vírgula, len, e aí vamos colocar a var texto.strip. Porque nós não mudamos o valor da variável, nós simplesmente aplicamos o strip a ela. Vamos colocar aqui o fechamento do parênteses da print e quando executarmos o nosso código, você vai ver que antes da limpeza tinha 32, depois da limpeza 15 caracteres. Então conseguimos fazer também a eliminação dos espaços desnecessários. E por fim, temos mais um método chamado de join. Ele serve para que você possa concatenar caracteres à sua string. Há outros métodos que você vai pesquisar e vai estudar por conta. Nós temos a nossa variável, a nossa var texto. Vamos redefini-la agora de novo com o curso de Python Trovato. E nós vamos usar agora a técnica do print. E o que eu vou fazer? Eu quero usar o hífen como texto. Ponto join. Nós vamos usar o método join para fazer a concatenação, né, desse caractere com o hífen. Só que é uma concatenação diferente do que você deve estar imaginando. Veja só. Vou dar um print aqui para dar um espaço em branco. E ao executar o nosso código, você vai ver que cada letra da nossa string foi adicionada de um traço. Então, se você precisa pôr espaço, se você precisa colocar algum caractere especial no seu texto, você pode utilizar essa técnica também. Lembrando que o espaço também é utilizado para a colocação dessas diferenças. Se fosse uma palavra só, se eu tivesse digitado apenas Python aqui no nosso texto, sem espaços, ao executar esse código você teria a palavra Python, sem o if antes, sem o if depois, apenas com hífen nos caracteres intermediários. Isso abre bastante possibilidades. Não se esqueça de pressionar Ctrl S para salvar o seu script e com isso terminamos essa aula específica sobre os métodos para string, um item muito interessante que você pode utilizar aí no seu dia a dia. E com isso concluímos a nossa 7ª aula do curso de Python. Sim, 7ª aula, olha só, já fazem 7 semanas que nós estamos publicando as aulas do Python aqui no canal. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Percebeu como é que é rica a linguagem e como ela é simples de ser utilizada?
Então, se você está ainda com receios por aprender o Python, fique tranquilo e fique tranquila, porque o Python é uma linguagem muito fácil de ser entendida. Você vai precisar ter um pouco de paciência, vai ter que ter um pouquinho de prática, vai ter que testar outros recursos. Então, por exemplo, agora, antes da nossa próxima aula, você vai fazer uma pequena pausa nos seus estudos e vai testar os outros métodos de string. Se você quiser, pegue aí um caderno para anotar essas instruções, o que elas fazem. Se o seu método de ensino é com o apoio de um caderno ou de uma ferramenta online como o OneNote, então esta é a hora certa. Pare, reveja toda esta aula e nesse caso você vai ver que daqui para frente, quando você precisar manipular as suas strings no Python, você nem vai pensar duas vezes, vai utilizar os métodos que estão disponíveis aí para você. Espero que tenha gostado da aula. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais e avise aos amigos que tem um curso de Python saindo aqui com todo o capricho para que você possa ser um desenvolvedor Python também. E no futuro, assim que tivermos uma boa bagagem de Python, nós vamos fazer o uso do Python para o Excel. Alguns exemplos bem práticos para você. Dia 27 de fevereiro tem uma live aqui no meu canal de vídeos com o Alice Carles, um especialista em Python, um cientista de dados e um analista de dados, que vai trazer aqui já para vocês uma antecipação do que nós vamos falar lá no futuro sobre a nossa biblioteca do Pandas. Então não perca, se programe, dia 27 de fevereiro, às 8 horas da noite, aqui no canal. Grande abraço, bons estudos e nos vemos então nas nossas próximas aulas. Até lá!